Beleza, pessoal? Tudo bem com vocês? Vamos então, agora sim, né, dar início à nossa série de vídeos de Física 3. Aquele vídeo inicial foi só uma introdução, né, falando a ideia de gravar essa série de videoaulas, né, como que isso vai ser feito. E até ao contrário do que eu afirmei naquele vídeo, inicialmente a minha ideia era gravar esses vídeos e colocar num repositório, né, no Google Drive ou no OneDrive, né, eu mencionei isso naquele vídeo. Mas eu achei melhor fazer o upload direto para o YouTube, né, porque imagina, vocês terem que ficar, cada vídeo que for assistir, tem que fazer um download, gastar um tempo enorme para baixar lá arquivos de 2 GB, 2 GB e meio, não faz sentido, né? Então, os primeiros vídeos das outras matérias eu até fiz o upload para o Google Drive, depois eu desisti da ideia e estou colocando tudo no YouTube, eu acho que fica melhor para todo mundo, tá? Então, esse aqui é o vídeo 2, é o segundo vídeo, né, de Física 3, onde nós vamos, pessoal, retomar os conteúdos de onde a gente parou lá nas nossas aulas presenciais, tá? Lá em março, né, se não me engano, a gente deu início ao estudo desse capítulo, que é a teoria cinética dos gases, tá? E também gases ideais, né? É um tópico dentro desse capítulo, tá legal? Então, assim, a gente já começou a falar algumas coisas lá nas nossas aulas. Aqui, a ideia desse vídeo é só retomar, né, relembrar alguns conceitos fundamentais, colocar exatamente onde a gente parou e aí sim, a partir do próximo vídeo, a gente vai colocando os exemplos, né, e prosseguindo a matéria. De novo, também, acho que não é demais enfatizar, né, pessoal, não faz sentido você assistir esses vídeos aqui, onde eu estou dando sequência na matéria, se você não lembra dos conteúdos anteriores. Então, dá uma lida no caderno, pega lá as anotações, a lista de exercícios que eu enviei para vocês, tá? E aí sim, entendeu tudo? Se tem dúvidas, me manda um e-mail, né, o mateusangelo@cefetmg.br. Esclareceu as dúvidas, pega os vídeos e começa a estudar. Tá legal? Então, vamos retomar o estudo desse capítulo, pessoal, que é a teoria cinética dos gases. Qual que é o conteúdo físico, né? Qual que é os sistemas físicos e os conteúdos que a gente vai tratar a partir de agora? Bom, eu já mencionei com vocês, né, lá nas nossas aulas, que em termodinâmica a gente trabalha com sistemas que envolvem uma quantidade muito grande de corpos, né? Então, por exemplo, se você pega uma amostra de gás confinado aqui dentro dessa sala, ou uma amostra de sólido ou de uma substância líquida, em qualquer um desses casos, o número de partículas que existem nesses sistemas é um número muito grande, né? Então, por exemplo, se eu fizer aqui uma estimativa bem superficial, né, bem grosseira, da quantidade de moléculas de oxigênio que eu tenho no interior aqui dessa sala, eu vou ter aí, em primeira aproximação, da ordem de 1 mol de moléculas de oxigênio. Então eu vou ter aí da ordem de 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de oxigênio. 10 elevado a 23 é muita coisa, gente. É um número muito grande de partículas. Ao contrário do que a gente fazia, né, lá na Física 1 e na Física 2, a gente tratava situações envolvendo um número muito pequeno de corpos, né? Lá na Física 1, eu tenho um bloquinho lá num plano inclinado, vamos estudar, aplicando as leis de Newton, vamos estudar o movimento dele. Ou lá na Física 2, eu tenho uma partícula que está viajando numa região onde eu tenho campo elétrico e campo magnético. Aí a gente estudava lá a trajetória da partícula. Sempre situações envolvendo um número muito pequeno de partículas, tá? Aqui não, aqui a gente trabalha com um número muito grande de partículas no sistema. Então não faz o menor sentido, como eu já afirmei para vocês, pegar cada uma dessas 6 vezes 10 elevado a 23 partículas de oxigênio, ou moléculas de oxigênio, né, que está aqui no interior dessa sala, e fazer o estudo de cada uma delas. Imagina o trabalho que daria fazer, né, tratar, usando as leis de Newton, tratar as equações de movimento, ou determinar as equações de movimento de cada uma dessas partículas. Mesmo com o melhor computador, o melhor recurso que você tiver hoje em dia, isso vai demorar séculos para resolver as equações de movimento dessa enormidade aqui de partículas. Então está na cara que não é essa a estratégia que a gente vai adotar. Vamos usar uma outra estratégia, né? Qual que é essa outra estratégia? Justamente o que a teoria cinética ensina para a gente. Eu não preciso, para entender o comportamento macroscópico de um gás, por exemplo, estabelecer relações entre as variáveis macroscópicas, pressão, volume e temperatura, por exemplo. Eu não preciso fazer um tratamento individualizado de cada uma das partículas, eu não preciso disso, né? O que a teoria cinética mostra para a gente, e a gente vai desenvolver isso ao longo do nosso estudo,
é que existe uma relação entre as variáveis macroscópicas de um gás, por exemplo, a pressão que um gás exerce nas paredes do recipiente onde ele está contido, existe uma relação entre a pressão e a velocidade média das partículas no interior desse gás. Então a gente vai deduzir nas próximas aulas, né, nos próximos vídeos, uma relação, uma equação que relaciona a pressão de um gás, né, a pressão com que o gás exerce nas paredes do recipiente, e a velocidade média das partículas no interior desse gás. Essa barrinha aqui significa velocidade média. Então, eu não preciso saber a velocidade de cada uma das partículas, de cada uma dessas. Basta eu, vou usar uma estratégia, né, que a gente vai estudar, basta eu fazer uma estimativa da velocidade média, microscópica, né, dessas partículas, e isso vai estar relacionado com a pressão. Tá? A gente vai ver que quanto maior a velocidade média, maior a pressão. Tá? Uma outra coisa que a gente vai ver também no estudo desse capítulo é o seguinte: existe uma relação direta, né, uma conexão direta entre a temperatura de um gás, medida na escala Kelvin, e a energia cinética média das partículas no interior desse gás. Então, de novo, para estabelecer essa relação, eu não preciso determinar, eu não preciso conhecer a energia cinética de cada uma dessas partículas aqui. Basta eu traçar alguma estratégia para determinar a energia cinética média dessas partículas, e isso vai estar associado com a temperatura. E faz sentido, né? A gente já sabe, lá do capítulo de termometria, foi um dos primeiros que a gente viu, que a temperatura é uma medida da agitação térmica das partículas. Então, na verdade, no caso de um gás, a temperatura é uma medida direta da energia cinética média das suas partículas. A gente vai chegar nessa relação. Tá legal? Então, é esse tipo de coisa que a gente vai tratar. Nós vamos sempre relacionar parâmetros macroscópicos, né, pressão e temperatura, por exemplo, com parâmetros microscópicos médios do sistema. Tá legal? E vamos focar aqui no estudo dos gases, e na sequência a gente fala de gases ideais. Antes da gente passar para essa parte aqui, que foi exatamente onde eu parei nas nossas aulas presenciais, deixa eu só relembrar aqui alguns conceitos básicos, né, que a gente já viu também e que a gente vai precisar o tempo todo. Tá? Algumas quantidades fundamentais para o estudo dos gases, tá bom? Então, a primeira grandeza fundamental, que eu já mencionei aqui, né, é essa grandeza chamada mol. O que é mol? Mol é simplesmente uma medida de quantidade de coisas. Podem ser moléculas, podem ser átomos, podem ser pessoas, podem ser cadeiras, estrelas, galáxias, seja lá o que for. Um mol de qualquer coisa é 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades daquela coisa, seja lá o que for. Né? Em geral, a gente usa essa grandeza aqui para estudo de átomos e moléculas, né? Mas eu posso estender esse número para qualquer coisa. Do mesmo jeito que eu tenho dúzia, centena, milhar, dezena, eu tenho o mol. É um padrão de quantidade de coisas. Tá? E essa quantidade é expressa por esse número. Esse número, 6,02 vezes 10 elevado a 23, esse número tem um nome. Né? Esse número é tão importante, né, que ele recebe o nome de número de Avogadro, que a gente representa por NA, número de Avogadro. O número de Avogadro é simplesmente isso, né? É 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas por mol. Ou seja, cada mol tem esse número de partículas. Tá legal? Então esse número aqui vai aparecer bastante para a gente. Ok, se eu sei agora o que é um mol de qualquer coisa, eu consigo contabilizar, eu consigo relacionar o número de mols de uma substância com o número de partículas daquela substância. Então, por exemplo, eu falo assim para vocês, no interior aqui dessa sala, eu tenho 10 mols de moléculas de oxigênio. Tá? Então, eu tenho 10 mols de moléculas de O2. Tá? Então, 10 mols de moléculas de O2. Esse Nzinho aqui, ó, é 10. É o número de mols, não é o número de partículas. Eu quero relacionar esse número, que é o número de mols, com a contagem de partículas de oxigênio molecular, né, no interior dessa sala. Então, eu falo para vocês assim, eu tenho 10 mols de O2. Quantas moléculas, de fato, de O2 eu vou ter? Se cada mol tem esse número de partículas,
Então, se eu tiver N mols, o que vai ser o número? O que vai ser a contagem de partículas de fato? Vai ser o número de mols multiplicado pelo número de Avogadro. Tá? Então, N maiúsculo, sempre nas nossas fórmulas, nos exercícios e tudo mais, o N maiúsculo vai ser a contagem de partículas e Nzinho é o número de mols daquela partícula. Tá legal? Então, contagem de partículas é o Nzinho, número de mols, multiplicado pelo número de Avogadro. Tá legal? E aí, o último conceito também que a gente viu, que vai aparecer bastante pra gente, é o conceito de massa molar de uma substância. Tá? E logo de cara eu já destaquei aqui, cuidado para não confundir massa molar com massa molecular. São duas coisas completamente diferentes. Tá? Massa molar é a massa de 1 mol de uma substância. Então, se eu chego aqui nessa sala, faço através de algum processo, eu consigo separar no meu laboratório, né, 1 mol de moléculas de oxigênio, então eu consigo separar das outras substâncias, né, eu vou lá e consigo separar 1 mol de O2 e guardo isso lá no recipiente. Vamos dizer que eu pudesse fazer isso. Então eu pego lá 1 mol de O2, ou seja, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de O2. Aí eu pego essa quantidade de moléculas, coloco no recipiente e boto lá numa balança e peso a massa dele, né? E determino a massa dele. A massa dessa quantidade de moléculas aqui é justamente a massa molar. Então é a massa de 1 mol de uma determinada substância. A massa molecular, é outra coisa completamente diferente, seria a massa de uma única molécula de O2. Então, por exemplo, né, pegando aqui um outro exemplo. Digamos que eu vou e pego lá, molécula de oxigênio. Então, CO2, né? Isso aqui é o CO2. Carbono, oxigênio. Se eu pego a massa do oxigênio multiplicado por 2 vezes a massa do carbono, né, mais, né, a massa do oxigênio 2 vezes somado com a massa do carbono, eu vou ter a massa dessa molécula aqui. Essa massa é massa molecular. Agora, se eu pegar 1 mol de moléculas de gás carbônico e deixar separado lá no recipiente e botar numa balança e pesar, o resultado disso vai ser a massa molar. É a massa de 1 mol desse tipo de molécula. Tá legal? Então aí, usando de novo o número de Avogadro, fica fácil a gente determinar a massa molar. Olha só, como que eu relaciono a massa de 1 mol da substância com a massa de cada molécula? Ué, simplesmente isso aqui, ó. A massa de 1 mol é simplesmente a massa de uma única molécula, no caso ali o gás carbônico ou oxigênio, a massa de uma única molécula multiplicado pelo número de Avogadro. Eu vou ter a massa de 1 mol daquela substância. Beleza? Então, a massa molar, que é esse M maiúsculo, né, é o Mzinho, massa de uma única partícula vezes Na. Legal? Então, essa parte inicial que a gente já tinha visto, a gente tinha discutido, né? E aí nós paramos as nossas aulas exatamente no início do estudo dos gases ideais. Tá? Vamos lembrar o que são esses gases ideais, que são os gases que a gente vai estudar nesse capítulo. Tá legal? O tipo de gás que a gente vai estudar vai ser sempre o gás ideal. O que são eles? Bom, inicialmente é o seguinte, gente. De uma forma geral, né, eu posso visualizar um gás, qualquer gás, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, ozônio, amônia, seja lá o que for, um gás de qualquer substância pode ser enxergado, pode ser visualizado microscopicamente dessa forma aqui. Ó. Digamos que eu tenho lá um recipiente fechado, né? E tenho uma certa quantidade tem uma amostra de qualquer gás contido lá dentro. Se fosse possível eu ficar olhando o movimento de cada uma dessas moléculas no interior desse recipiente, eu ia ver uma coisa desse tipo aqui, ó. Cada molécula colide com as outras e colide também com as paredes do recipiente, executando um tipo de movimento que a gente chama de movimento caótico, completamente caótico, ou também chamado de browniano. Esse movimento todo doido aqui, todo maluco, movimento muito rápido, né, e totalmente aleatório, a gente dá o nome de movimento browniano. Né? Então aqui ao longo do caminho, essa partícula aqui, digamos que eu estou observando o movimento dela, ela colide com as outras
e colide com as paredes do recipiente também, fazendo esse movimento de zigue-zague, de vai e vem, sem ter uma direção preferencial. Esse é o ponto, né? Um movimento caótico, ele não tem uma direção preferencial, ele é totalmente aleatório. Tá? Então, em qualquer instante aqui num gás, eu tenho partículas indo no sentido do eixo x positivo e, ao mesmo tempo, no sentido do eixo x negativo. Tenho partículas subindo na direção do eixo y positivo e na direção do eixo y negativo. E a mesma coisa para o eixo z. Tenho partículas vindo para cá e indo para lá. O tempo todo, isotropicamente. Tá legal? Então, esse tipo de movimento é o movimento browniano, que é dado em homenagem ao Robert Brown, né, que lá em 1827 ele publicou um trabalho, na verdade, uma série de trabalhos, né, experimentais observando o movimento de grãos de pólen, né, de planta, observando o movimento microscópico delas, né, viu que esse movimento é totalmente aleatório. Então aí o pessoal já supôs que o movimento microscópico das partículas num gás seria dessa forma também. Né? E na verdade, esse tipo de movimento, o movimento caótico, ele é uma prova de que a natureza é formada por átomos, né? Que as coisas são formadas por átomos. Né? Se a gente tivesse, se a matéria fosse uma distribuição contínua de partículas, não seria possível ter esse movimento. Né? Então, a verificação experimental do movimento browniano é uma prova de que a natureza é formada por átomos. Tá? Porque nessa época que existia ainda essa dúvida do que eram os átomos e se eles de fato existiam. Isso aqui prova que sim, né? Que eles existem da forma como a gente conhece. Então tá, sabendo disso, o que a gente entende como sendo um gás ideal? O que ele tem de ideal? Os gases que a gente vai estudar obedecem 3 aproximações, tá? São boas aproximações. Primeiro, o movimento de qualquer partícula no interior de um gás é um movimento desse tipo, tá? É um movimento caótico, um movimento totalmente aleatório. Então, de novo, não tem uma direção preferencial para as velocidades. As velocidades são isotrópicas em todas as direções, tá? Ou seja, igualmente distribuídas, né, em todas as direções. Outra aproximação que a gente vai fazer é o seguinte, isso aqui é importante. A gente vai desprezar as forças moleculares, tá? Então a gente vai supor que a densidade do gás é suficientemente baixa para que a gente despreze as ligações entre as moléculas, né? Então, por exemplo, no caso de uma molécula do tipo, vamos pegar a molécula de água, né? Você tem lá oxigênio, hidrogênio e hidrogênio. A gente sabe que essa molécula tem uma certa polaridade e, por causa dessa polaridade, ela interage eletrostaticamente com uma outra molécula que está aqui, ó. Oxigênio, hidrogênio. Para um gás ideal, tá? A gente vai desprezar a intensidade dessas ligações aqui, tá? Porque a gente vai estudar gases a baixas densidades. E a baixas densidades, essas ligações aqui têm intensidade desprezível. A energia de ligação é muito baixa. Tá legal? Nessa condição. Ou a intensidade da ligação é muito baixa. Tá bom? Isso vai simplificar bastante a nossa vida. Tá? Então, forças moleculares são desprezíveis. E outra coisa também que a gente vai considerar que as colisões entre as partículas são sempre elásticas. Então, as colisões das partículas entre si e com as paredes do recipiente são sempre elásticas. O que é uma colisão elástica? É uma colisão onde eu não tenho dissipação de energia cinética durante a colisão. Tá? Então, se eu tenho esse gás aqui confinado, eu não vou ter, deixa ele lá quietinho, eu não vou ter nenhum tipo de dissipação de energia por causa das colisões. Tá? Então, olha só, as partículas só interagem entre si devido às colisões, a gente está desprezando as ligações moleculares, e além disso, essas colisões, sejam entre si, seja com as paredes do recipiente, essas colisões são sempre elásticas. A energia cinética se mantém, tá? De todas elas. Beleza? Então, qual que é a utilidade, né, dessas 3 aproximações? Por que a gente estuda gases submetidos ou gases que obedecem essas 3 aproximações? Primeiro, que simplifica os cálculos, como a gente já vai ver. E segundo, por causa disso aqui, ó. Se você pega um gás, qualquer gás real, um gás oxigênio, nitrogênio molecular, né? Hidrogênio molecular, ozônio, seja lá o que for, qualquer gás real, quando você leva ele para o laboratório
e submete esse gás a baixas densidades e a temperaturas razoáveis, o que eu estou chamando de temperaturas razoáveis? Temperaturas que não são nem muito altas e nem muito baixas, tá? Dentro dessas condições, para temperaturas que não sejam extremas e para densidades suficientemente baixas, qualquer gás real se comporta dessa forma aqui. A gente considera as colisões entre as partículas elásticas, as forças moleculares são desprezíveis e o movimento é totalmente caótico. Se eu pego um gás real e submeto ele, eu comprimo demais esse gás e submeto esse gás a densidades muito elevadas, ou seja, se eu pego essa tampa aqui do meu recipiente e comprimo demais o gás, de forma que as partículas vão ficar muito pertinhas umas das outras, essa aproximação aqui deixa de valer. As forças moleculares passam a ser consideráveis. Aí isso aqui já não vale mais. Entendeu? Então, por isso que a gente vai estudar gases a baixas densidades. Por outro lado, né, se eu resfrio demais um gás, o que vai acontecer? Ele vai passar do estado gasoso para o estado líquido. Ele vai mudar de estado físico, isso aqui deixa de valer. Se eu aqueço demais o gás, né, se eu elevo a temperaturas muito altas, o que vai acontecer? Para temperaturas muito altas, as colisões entre as partículas ficam tão energéticas que os átomos começam a perder os seus elétrons. Então, existe uma ionização dos átomos por causa das colisões, por causa da energia associada às colisões. E aí eu vou passar a ter um gás ionizado. E aí isso aqui já deixa de valer completamente. Né? Por exemplo, no núcleo de estrelas, né, por exemplo, o nosso Sol, as temperaturas são da ordem de dezenas de milhões de graus. Aí as temperaturas são tão altas que os átomos lá no núcleo do Sol, basicamente hidrogênio e hélio, né, eles passam a perder os elétrons. Então você não tem mais um gás eletricamente neutro. Você tem partículas eletrizadas em um movimento aleatório, né? Um movimento muito intenso, submetido a altas densidades e altas pressões. Tá? Aí, a parte da física que estuda gases ionizados é chamada de magnetohidrodinâmica. Tá? É uma outra parte da física. Né? Tem toda uma ciência que estuda esse tipo de fluido, né? Fluidos ionizados e muito quentes, né? Gases ionizados. Tá? Então aqui a gente não vai considerar isso, a gente vai considerar que as moléculas são neutras, os átomos são neutros e as temperaturas não são extremas e as densidades são suficientemente baixas. Aí eu tenho essas três aproximações obedecidas. Né? E aí, por fim, os gases ideais, ou seja, gases reais submetidos a essas condições, eles obedecem uma equação de estado, tá? Que é pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes uma constante vezes a temperatura. Isso aqui, pessoal, é o seguinte, lá no século XIX, né, o pessoal começou a fazer experimentos com substâncias gasosas submetidas a essas condições. E aí, por exemplo, fazendo experimentos do tipo, mantendo a temperatura fixa do gás e vendo como que a pressão varia com o volume. Esse é um experimento que foi feito. Ou, por exemplo, mantendo a pressão sobre o gás constante e aí variando o volume e a temperatura e vendo qual que era a relação entre elas. Ou mantendo o volume constante e variando pressão e temperatura e verificando experimentalmente a relação entre elas, o pessoal obteve essa equação, né? Essa relação entre as variáveis de estado. O que são variáveis de estado? Pressão, volume, número de mols, temperatura. São as variáveis que caracterizam o seu gás. São chamadas variáveis de estado. Então, o que é uma equação de estado? É uma equação que relaciona as variáveis de estado. Para um gás ideal, é isso aqui, PV é igual a nRT. Então, qualquer gás, independente da natureza física dele, que obedece essas aproximações, né, que obedece essas condições, ele é bem descrito matematicamente por essa equação de estado. Tá? Esse R é uma constante chamada constante universal dos gases. Tá? Esqueci de anotar aqui. Ó. Então, esse R, vou colocar aqui pequenininho, é uma constante universal dos gases.
tem um valor tabelado para ele, né? Não precisa saber de cor, é 8,31 Joule por mol Kelvin. E essa temperatura, para valer a equação, ela tem que ser sempre expressa em Kelvin. Tá legal? Então é isso que a gente vai estudar, né? Esse sistema, né, gás e gás, que vão ser o nosso objeto de estudo a partir de agora. Tá? Aí no próximo vídeo, isso encerra então o vídeo 2. No próximo a gente já vai fazer algumas aplicações dessa relação. Beleza? Então vou interromper o vídeo agora e no próximo a gente continua.